aqui não é somente sobre monitorar, é de fato sobre os altos impostos que nós pagamos. Agora, hoje, o brasileiro paga imposto de 27,5%, fora os impostos indiretos, fora, enfim, a não devolução disso para a sociedade, e as pessoas estão cansadas, ou seja... Agora o Lula, né, foi um movimento ambiental, né, de salve às capivaras, né, que nunca viram na história desse país uma capivara tão extensa quanto a do Lula. Agora você citou do pessoal mais à esquerda, né, falou enquanto o Titanic afunda, os músicos estavam lá, o Roberto Campos, né, avô do Roberto Campos Neto, ele, num dos artigos contra os sonhos dos progressistas, dos marxistas na Constituição, ele dizia isso. Eles agem como os músicos do Titanic, enquanto o navio afunda, que era a Constituição de 88, eles estavam preocupados apenas com a partitura, né? O Roberto Campos, ele disse isso. E por falar em Roberto Campos, né, economista, eu vou lhe passar para o Luiz Arthur Nogueira. Obrigado, Pavinato. Deputado, boa tarde, é um prazer. Deputado, o governo, me parece, colocou a mão num vespeiro nessa questão. Sem intenção nenhuma, ou talvez por desespero para arrecadar, ele acabou tocando no ponto de sonegação e na informalidade. Eu queria colocar um rápido raciocínio e ouvir a sua opinião. Uma situação que acontece todos os dias em qualquer cidade do país. Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo. Um pequeno empreendedor aluga um espaço pequenininho aqui na Avenida Paulista e vai vender bolo. Ele paga aluguel. A pessoa, quando compra o bolo dele, ainda pergunta, quer CPF na nota? A pessoa fala, quero. Então ele paga imposto também sobre a venda do bolo, imposto na pessoa jurídica. Na frente dele, na calçada, vem a tia do bolo, né? No ponto de ônibus. Ela coloca a banquinha dela, irregular, vende bolo, as pessoas compram, pagam no Pix ou qualquer outra forma de pagamento, e nós, sociedade, achamos normal que ela não vai emitir nenhuma nota fiscal. A gente paga para ela, na pessoa física, ela não declara nada. E como ela não declara nada, ela não tem renda, ela aproveita e também pega o Bolsa Família do governo. Deputado, eu entendo que é uma questão política em jogo, mas quando que a gente vai encarar esse problema com seriedade? A questão é o seguinte, vou te dar um outro exemplo bom também para poder elucidar. Você tem pessoas na família que estão endividadas, estão com o nome no SPC, e aí para poder pagar essas dívidas ou pagar alguns outros custos, eles passam tudo no cartão do pai, por exemplo. A família são 5 pessoas, passa todo mundo no cartão do pai. Ou seja, a movimentação vai ser muito maior e aí ele entra na mira da Receita Federal. Enfim, a burocracia que eles estão colocando se comprovar que a mãe, a filha, todo mundo tem renda para poder fazer isso, sim. É ridículo. Por quê? Porque no fim das contas, o grande debate aqui não é somente sobre monitorar, é de fato sobre os altos impostos que nós pagamos. Tiradentes morreu por muito menos do que isso. E na época era considerado praticamente um terrorista. Agora hoje, o brasileiro paga imposto de 27,5%, fora os impostos indiretos, fora, enfim, a não devolução disso para a sociedade, e as pessoas estão cansadas, ou seja, é uma excelente oportunidade para as pessoas compreenderem que o Estado ele não é seu amigo, de que o Estado, ele de fato não está cumprindo com a promessa dele, pelo contrário. O exemplo que eu dou, por exemplo, no vídeo com relação à Suíça, né, de que tem altos impostos, mas, poxa, a Suíça é um dos melhores países para se viver no mundo. Aqui no Brasil é comum, todo mundo sabe disso, que você paga o SUS e você paga o plano de saúde também privado. Caso contrário, você vai se lascar na fila do SUS. Então, assim, e outra, o SUS sai muito caro para os cofres públicos. Então, eu acredito que a discussão, mais uma vez, ela tem que ser levada de forma séria, saber de que as pessoas estão sofrendo aqui nesse país, que tem um potencial gigantesco. Todo mundo que vai para os Estados Unidos e volta fica em depressão, porque fala, caramba, bicho, o que esses caras têm aqui que o brasileiro não tem? Por que a gente não pode ter uma boa segurança? Por que a gente não pode ter uma estrada que não mata pessoas, né, pela quantidade de buracos? Por que a gente não pode ter políticos que, de fato, destinam as emendas para locais certos e não fazem sacanagem com isso? Por que a gente não tem uma saúde, sabe, de qualidade? Por que está faltando insulina? Está faltando insulina no Brasil, tá? Só queria deixar isso claro para vocês. Insulina, pela primeira vez está faltando insulina
por conta aí da incompetência, inércia e falta de capacidade da ministra da Saúde desse governo. Ou seja, saneamento básico no Brasil não é saneamento VIP ou saneamento black, não. O que está faltando de fato é um saneamento básico aqui no Brasil. E ainda assim, muita gente acaba votando no mesmo político, troca esse voto por uma cesta básica, por R$ 50 ou por uma picanha que nunca chegou, e as consequências estão aí. Eu espero de verdade que o nosso país ele entenda o que ele é. Sabe o Rei Leão? Quando eu não vejo, enfim, eu não gravei o Rei Leão, mas praticamente o tio fala com outro leãozinho, né, que olha, você não é um leão, né, você não foi feito para ser rei, né, você não foi feito para isso. E aí quando ele se olha no espelho, ele fala, caramba, bicho, eu sou tipo o meu pai que era rei, eu sou descendente dele, eu vou assumir minha identidade. Eu acho que chegou a hora do Brasil fazer isso, olhar para o espelho e falar, caramba, a gente é mais do que isso, a gente é mais do que um país que só pensa em putaria, em sacanagem, um país da corrupção, um país que cada 2 em 2 anos a gente se envolve em político, o resto do ano a gente caga para isso, não. A gente tem que olhar para a gente e falar, caramba, bicho, a gente trabalha, a gente quer ter uma segurança digna, a gente quer ter uma educação bacana. Poxa, quanto que nós brasileiros não estamos perdendo por culpa desses caras? A gente vai deixar mesmo esses caras ferrar a vida da gente, pô. A segurança tá uma merda. Eu não tenho dúvidas que daqui a pouco vai ser o Pacheco o ministro da segurança do nosso país, porque vai ter que ter um carguinho, né? A gente tem, poxa, a ministra da Saúde, a Anísia, sem nada contra quem é formado em sociologia, acho um conhecimento sensacional, mas ela é formada em sociologia, pô, ela é ministra da Saúde do nosso país. O ministro até então de Direitos Humanos do Brasil era um tarado que foi agora demitido. A ministra, nem sei de que ela é ministra, mas o currículo dela, ela é irmã da Aniele. E ela literalmente entra na favela sem capacete em cima de uma moto. O ex-ministro da nossa Justiça do Brasil era o Flávio Dino, o cara que conseguiu entrar num lugar onde a polícia não entra. E saiu como se nada tivesse acontecendo. Sabe? Ou seja, a nossa primeira-dama é uma mulher que gasta no Janja Palusa, numa festa, quase 85 milhões aí de dinheiro público. Então, assim, não é muita gente que está ferrando a gente. É pouca gente. Só que essa pouca gente faz um estrago gigantesco. Então, ou a gente assume a nossa identidade e fala, não, a gente não vai ficar nessa mesmice, não vamos ficar mendigando um serviço de merda, e a gente vai começar a cobrar e vamos começar a colocar gente boa lá. Aí a coisa muda, pode ter certeza. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.